Bom dia, meu nome é André Luiz Garrido Barbosa, professor da Rede Pública Estadual e Privada de Ensino em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus São Gonçalo. A minha comunicação tem como título Patrimônio Histórico e História Local em Cabo Frio, Políticas de Patrimonialização e Construção de Memórias. Esse trabalho surgiu a partir da pesquisa desenvolvida no âmbito do mestrado profissional em ensino da história, Prof. História, Unirio, no projeto de pesquisa denominado Patrimônio Histórico, Ensino de História Local em Cabo Frio, um roteiro histórico escolar. Esse trabalho surgiu a partir das inquietações decorrentes da escassez de material sobre patrimônio histórico local na cidade de Cabo Frio, que pudesse ser utilizado nas aulas de história, aplicado para alunos da rede pública e privada no município de Cabo Frio. Nessa comunicação, temos como alguns dos objetivos analisar aspectos do processo de patrimonialização efetuado pelo IFAM em Cabo Frio por meio do processos 447 de 1951 e o 0757 de 1965. Além disso, buscamos, através do estudo de bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM em Cabo Frio, tendo como eixo diretivo defesa e religião no período colonial, estudar aspectos da história local por meio dos patrimônios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico na cidade, conhecidos como Forte São Mateus e Convento Nossa Senhora dos Anjos. A primeira parte do nosso trabalho ela visa fazer uma breve reflexão historiográfica o nosso foco através do Forte São Mateus e o Convento Nossa Senhora dos Anjos. O convento e o Forte São Mateus, eles ambos representam elementos da presença portuguesa na cidade. Eles, de certa maneira, representam instrumentos de dominação e dessa presença luso durante o período colonial na cidade de Cabo Frio, além de serem também lugares de memória, semiófilos, cápsulas do tempo, de um determinado período histórico, de um determinado momento, de uma memória local, que, estando edificados na cidade, eles servem como referenciais de uma memória histórica local. Além disso, tanto Forte quanto o Convento também, eles têm uma historicidade própria. Tem transformações de uso e desvio de finalidade. Vale a pena, a título de exemplificações, nós pensarmos que, por exemplo, o Forte São Mateus, lá no período colonial português, quando ele surgiu, ele era uma fortificação, tinha a sua função, a defesa, a presença portuguesa, o processo de dominação e de conquista na região, exercendo esse ofício entre os séculos XVII e XVIII. No século XIX, ele já sofre um processo de desvio de finalidade, onde ele passa a se tornar um lazareto, ou seja, um abrigo para doentes contagiosos na cidade de Cabo Frio. E no século XX, depois de um longo processo de abandono, de degradação desse espaço, ele é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, o IFAM, e passa a ser considerado, pelo processo de tombamento, um monumento histórico, um referencial da história local e também ligado à história nacional brasileira. Efeito semelhante percebemos em relação ao Convento Nossa Senhora dos Anjos, que entre os séculos XVII e XIX, seu ofício era cuidar de atividade de cunho religioso da ordem franciscana na cidade de Cabo Frio e também educacional, junto à população local. A partir do século XIX, há um processo de esvaziamento da ordem franciscana a nível local e ele sofre um processo de abandono, muito grande, apesar de estar sob responsabilidade da mitra diocesana em Niterói. E, assim como o Forte, nos anos 50, ele sofre um processo de tombamento pelo IFAM, na cidade de Cabo Frio, e, enquanto bem tombado, ele fica protegido pelo governo federal e também pelas instâncias, as instâncias do poder público, como um bem que está referenciado com a história local. Na década de 1980, em 1982, para ser mais preciso, o Convento Nossa Senhora dos Anjos, através de um convênio
né, da Mitra Diocesana, né, e com o IFAM, ele foi transformado no Museu de Arte Religiosa Tradicional, o MART, que tem como seu acervo, né, elementos da história do catolicismo na cidade, principalmente relacionado ao período colonial, né, remanescente, né, dessa memória do catolicismo na cidade, principalmente período colonial, e ele compreende, além de um espaço, né, edificado, patrimonializado, com um bem histórico tombado pelo IFAM, protegido, ele também é um espaço museal, um dos poucos espaços museais na cidade de Cabo Frio, né, compreendendo o MART, né, o Museu de Arte Religiosa Tradicional. A segunda parte do nosso trabalho, né, depois a gente vê alguns aspectos, né, desses dois bens edificados como exemplos, né, de espaços de uma memória local, né, que sofreu vários desvios de funcionalidade, né, de acordo com o tempo, de finalidade. Nós temos a segunda parte do nosso trabalho, que vai versar a respeito, né, do processo de tombamento efetuado pelo IFAM na cidade de Cabo Frio. Os processos, como falamos no início, foram dois. O primeiro, 447, de 1951, né, que faz um tombamento bem inicial do forte e do convento, e depois o 7575, de 1965, que esse sim amplia, né, a ideia de tombamento, fazendo o chamado tombamento paisagístico e histórico, né? Apesar de você ter esses dois espaços edificados, o convento e o Forte São Mateus, né, espaços tombados, né, com o passar do tempo, né, a partir do processo 65 e depois nas décadas que vão se seguir, que são processos que se arrastam por décadas, inclusive tendo um processo de re-ratificação nos anos 80, né, para tentar amarrar, deixar mais certinho, né, algumas lacunas que nesses dois processos não foram compreendidas ou não foram de maneira eficaz, né, no processo de tombamento dos anos 50 e 60, apesar de ter um processo de re-ratificação, né, nós temos o processo de tombamento, né, numa visão como um todo, tendo a perspectiva de tombamento histórico e paisagístico, que procura proteger os bens históricos edificados, assim como as paisagens naturais. Então, a partir dessa perspectiva de tombamento, né, paisagística, tem a ideia de se preservar, né, a memória histórica, né, através desses bens edificados, elementos da paisagem natural, e que eles pudessem ser também relacionados com o turismo. Como foi feito o tombamento, era um período que você estava tendo o início do crescimento da atividade turística na cidade, um crescimento muito grande, né, da urbis, né, da cidade de Cabo Frio, com novas edificações, rodovias estavam sendo abertas para facilitar o acesso da região dos lagos. Então, quando o IFAM, ele, através desses processos de tombamento, ele pensa, né, em tombar não só bens edificados relacionados à memória histórica nacional e local, mas também com a paisagem natural, ele pensa fazer um conjunto preservacionista, né, que você possa conectar esses três elementos: a memória histórica, né, a paisagem natural e também a atividade do turismo. Vale a pena também destacar que no processo de patrimonialização efetuado pelo IFAM, né, existe uma narrativa, como era comum à época, né, nos anos 50, 60, 70, de transformar aqueles bens, que eram bens edificados, né, chamados bens de pedra e cal, que estavam sendo tombados, né, a nível daquela localidade, em elementos que tivessem ou que pudessem ser relacionados com uma narrativa histórica de caráter nacionalista. Então, seriam como se fossem fragmentos do passado nacional, né, reificados, valorizados na história local, que seriam selecionados, catalogados, direcionados por esse órgão da burocracia estatal, e que, conectado a vários outros elementos em várias outras cidades, eles iriam ajudar a compor, né, um mosaico para explicar um pouco da história do Brasil.
Outro ponto interessante que vale a pena a gente destacar são as questões relacionadas às tensões em torno do processo de tombamento, né? Só para falar a nível bem elementar, né, nós temos como elementos que levam um tensionamento, né, ou às vezes até pequenos conflitos. A questão do crescimento urbano desordenado é uma justificativa constante nos processos de tombamento, para justificar o tombamento, né, de bens edificados na cidade ou de paisagens naturais. Uma outra problemática que gera um tensionamento é que, como um tombamento paisagístico é uma área, né, expressiva de locais na cidade que sofrem tombamentos, você tem a discussão em torno do processo, né, e até a comunicação entre instâncias do governo federal, municipal, estadual, da questão da escassez de verba para a obra de restauro e manutenção desses bens edificados. Além também dos conflitos de interesse dos técnicos do IPHAN, né, que estão preocupados em preservação daquela memória, né, histórica na cidade, o poder público municipal, que, de acordo com a administração, ora vai apoiar entusiasticamente o processo de tombamento, ora, né, vai ver com ressalvas, temendo que o processo de tombamento muito grande ele pudesse prejudicar, né, a construção de edificações na cidade, a modernização das vias públicas, setores da sociedade civil, empresários, né, cada um com seus interesses, né, que alguns ora favoráveis, outros ora contrários ou receosos, né, de que esse processo de patrimonialização, né, pudesse impactar na realidade da cidade e via prejudicar ou não seus interesses. Devemos ver também, né, que a questão do tombamento ele vai levar várias atribuições de valores. Então, você tem, né, no nosso caso, a fim de exemplificar, né, o Forte São Mateus e o Convento de Nossa Senhora dos Anjos. Eles vão ser patrimônios históricos, né, legitimados pelo IPHAN, são lugares de memória em que você tem, né, aqueles espaços com uma memória que é edificada ali, monumentalizada naqueles espaços do convento e do Forte São Mateus. O próprio processo, né, de tombamento feito pelo IPHAN leva a um enquadramento de memória. Você pega aqueles espaços que originalmente eles foram pensados, ora para defesa, ora para religião, que depois foram sofrendo o processo de desvirtuamento de finalidade, né, quando eles são tombados, são reverenciados como importantes instrumentos da história local, da cidade, e relacionados à história nacional, eles sofrem um processo de enquadramento de memória. É uma memória que ela passa a ser recortada e reificada, valorizada como sendo importante nessa narrativa criada pelos técnicos do IPHAN. Além disso, né, uma outra atribuição de valores que nós podemos pensar é que eles... o tombamento também, né, por estar dentro de uma perspectiva de uma narrativa histórica, né, de um discurso nacionalista, ele muitas vezes ele pega esses vários bens que estão sendo tombados, né, e busca criar uma narrativa de ligar fragmentos do passado com o presente, né, a partir dessa construção de uma ideia nacionalista. Então, para finalizar a nossa fala, né, devemos lembrar que esse patrimônio histórico, né, construído na cidade de Cabo Frio, ele tem uma historicidade própria. Ele tem, né, toda uma forma, né, em que ele vai sendo construído, mantido, transformado de acordo com as finalidades e usos que serão dados a ele. Obrigado pela oportunidade, tá? E um bom dia a todos.